Olá, amigos, amigas, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui de volta com o nosso curso das mulheres filósofas na Antiguidade Clássica. Quando usamos o termo Antiguidade Clássica, estamos nos referindo à Grécia Antiga. O microfone aqui acho que tem que ficar mais perto. Nós estamos já, digamos, na 2/3 do curso. Daqui para frente, a tendência é eu falar de. Boa noite, está me ouvindo? Sim. É que eu estou aqui no lobby do hotel, porque só tem Wi-Fi aqui, só tem internet aqui. Você está me ouvindo bem? Já começou o curso. Já começou o curso. Gente! Então, aí essas últimas filósofas que eu vou apresentar para vocês, elas têm um menor número de fontes, registros históricos que falam sobre ela. Por isso, eu vou ter que falar em duas por aula, porque uma só daria aula de 30 minutos, 40 no máximo, né? É o que eu venho chamando, né, uma invisibilização, né, elas foram invisibilizadas, essas mulheres. Quando nós falamos de algum autor, e aí nós falamos assim, nada dele nos chegou. O que a gente quer dizer com isso? Como que alguma coisa escrita há 2.500 anos nos chegaria? Porque tudo era feito manuscrito, em papiro ou velino, né, que é um tipo de tecido feito por pele de animal. Mas esses materiais, esse suporte, essa base da escrita, ela tem um prazo de validade. Papiro, então, não pode durar 2.500 anos. Né? Então, como é que chega até nós ou não chega até nós? As obras que chegaram até nós foram feitas cópias de cópias de cópias de cópias. Né? Aí, até 1452, né, que é, acho que quando, se não estou enganado, é o Gutenberg inventou a sua prensa com tipos móveis. Né? É diferente, existiam outras formas de imprimir, mas com tipos fixos. Né? Então, o que estas filósofas escreveram ficou num canto, ficou numa gaveta, e nenhum copista, né, ninguém se interessou em preservar, fazer cópia, mandar para outros lugares. É uma tristeza muito grande quanta sabedoria se perdeu vindo dessas mulheres sábias, gênias, né? E quando nós descobrimos coisas que elas escreveram, é quando algum outro autor, filósofo, historiador, falou sobre elas. Mas aí, evidentemente, não é a totalidade do seu pensamento, é um fragmento. Mas, mesmo assim, aqui está o meu esforço, dentro das pesquisas com as fontes disponíveis, não são muitas. A fonte principal já mencionei aqui em outros, é a obra
de referência da professora Ellen White, que ela escreveu um livro que não tem tradução, A História das Mulheres Filósofas, A History of Women Philosophers. Ouvi dizer que na Universidade Federal de Santa Catarina estão traduzindo, que bom. São 4 volumes. O volume que eu uso é o primeiro só, que é o foco do nosso curso, que vai parar com o Hipátia. Tem até filme de Alessia, talvez. Eu vou fechar o curso com ela. Essa talvez tenha sido aquela que mais se destacou e mais obras delas ficaram. Mas também ela é mais recente, 400 mais ou menos da era atual. Eu vou começar com Leontina. Então, tem-se muito pouco sobre ela, inclusive não sabemos a data do seu nascimento e a data da sua morte. Mas estima-se que ela tenha vivido no século IV antes da era atual. Agradeço aí ao Marcel, aos outros amigos, os que fizeram doações, eu vou falar tudo no final, tá bom? O que é século IV antes de Cristo? Ou século IV antes da Era Comum? Ou século IV antes da Era Atual? Você escolhe a melhor forma de... todas elas são datações religiosas. Esse calendário nosso é um calendário cristão, né? Mas é o mais aceito no mundo. Um dia nós vamos ter igual Jornada nas Estrelas, né? Data estelar 405, ponto, barra, não sei o quê e tal. Mas, por enquanto, não. O século IV antes da Era Comum começa no ano 400 e vai até 301. Então, ele é decrescente, não é? Então, isso tudo é o século IV. Em algum ponto desse século nasceu Leontina. Não temos nenhuma imagem dela, não vou poder mostrar para vocês. Também a cidade que ela nasceu não se tem muita certeza, mas a certeza que se tem é que ela viveu em Atenas, um período em que, aí é estimativa minha, antes da Guerra do Peloponeso, né? Com certeza foi... Não, deixa eu ver aqui. A Guerra do Peloponeso é 431 até 404. Não, ela nasceu, então, depois da Guerra do Peloponeso. Não vamos falar sobre Guerra do Peloponeso, mas vocês sabem, já estudaram na escola, nem que for 3 linhas nos livros que você estudou, mas tem essa guerra, é uma guerra muito importante. O único historiador que a registrou chamava-se Tucídides. Ele registrou todinha a Guerra do Peloponeso, né? Foi quando Atenas começa a ter uma ascensão e Esparta se sente ameaçada e começa, então, as guerras. Ela foi uma filósofa epicurista, lembrando que o fundador dessa escola que leva o seu nome é Epicuro de Samos, é o nome da cidade que ele nasceu. Ele que viveu entre os anos de 300... Não, aqui tem um número errado, mas depois a gente informa o número correto, né? Ele foi um filósofo do chamado período helenístico. O que é o período helenístico? Vai do ano 323 até o ano 146
Então, decrescente antes da Era Comum. O que aconteceu no ano 146? Roma chega no pedaço ali na Grécia, toma tudo, prende, arrebenta e acaba com, né, as escolas filosóficas, etc, etc. E qual é a característica da escola epicurista? As duas primeiras aulas deste curso, eu falei de 13 escolas filosóficas que existiam na Grécia. Você pode recuperar lá. É um resumão aí que eu fiz, né? Sempre um serviço que a gente procura prestar, mesmo eu não sendo professor de filosofia, eu sou um professor e tudo aquilo que nós estudamos, nós conseguimos transmitir, né? A filosofia epicurista é marcada por ensinamentos de como seria possível atingir a felicidade, que só seria possível com a aponia, entre aspas. O que é aponia? É a ausência de dores físicas. E também pela, abre aspas, ataraxia. E o que é a ataraxia? É a imperturbabilidade da alma. Era consenso entre os filósofos já neste período, talvez até anteriores. Nós estamos falando em pré-socráticos, né? Que a alma era imortal. Ninguém tinha dúvida disso, né? Leontina foi companheira de Metrodoro de Lampsaco. Metrodoro de Lampsaco. É acento circunflexo no A, Lampsaco. Então, era uma cidade também, colônia grega. As cidades eram cidades-estados, né? Não havia a Grécia unificada como nós conhecemos hoje. Haviam uniões de cidades-estados, né? Ele também foi um filósofo pré-socrático. Oh, chegou o cafezinho. Obrigado, mano. Ele também foi um filósofo pré-socrático e foi o comentador da obra de Homero, grande escritor. Ilíada. E o que ele comentou da obra de Homero? É muito bonito, né? Em forma de poesia, vocês precisam ler. Mas é baseado, né, na mitologia grega, absolutamente. Então, o que o marido dela comentou de Homero? Ele disse que as interpretações das divindades descritas por Homero deveriam ser vistas apenas como representação da realidade e de fenômenos reais e concretos. Então, quando uma deusa é uma deusa da caça, né, ou deusa da sabedoria, há uma relação, diz aqui esse marido dela, né, que tinha uma relação com a realidade, as divindades descritas por Homero. Alguns têm dúvida se Homero existiu, se aqueles versos não poderiam ser uma coletânea, mas não é foco do nosso curso. Nós sabemos desse filósofo, marido dela, Metrodoro, porque Platão, em seu famoso livro, é um livro grande, às vezes subdividido em outros livros, chamado Diálogos de Platão, ele dá nome aos capítulos, alguns são até seus parentes, e os historiadores dizem que a maioria daqueles personagens existiram, não foi uma obra, uma criação, uma invenção de Platão, né? E o capítulo e o diálogo que Metrodoro aparece é intitulado Ion. Ion.
que foi usado depois na física, ionizado, né? Vem do íons lá das camadas do elétron, né? Alguns autores falam que ela teria sido uma hetera. O que é hetera? Já falei várias vezes, não custa relembrar. O termo prostituta é um termo muito pesado, eu fico aborrecido em classificar essas mulheres desta maneira, mas vocês vejam como era, né, o pensamento. Mas heteras existiram, né? Geishas no Japão existiram. Essas heteras, elas eram mulheres que, claro, satisfaziam os desejos e as necessidades sexuais de homens. No entanto, elas acabavam estabelecendo relações prolongadas com eles, sem que fossem casadas. Mas não é só isso. Elas eram companhias que estes homens poderiam, na verdade, as levavam a eventos e elas não eram só damas de companhia. Aí me lembra o romance cuja tradução no Brasil foi Dama das Camélias, não sei porquê, mas o título original é Camille, né? Do único livro que ele escreveu, né? Tem filme sobre isso, que é o filho do Victor Hugo, né? Se eu não estou enganado, a velhice às vezes nos prega peças, né? Mas sempre tem alguém que conhece mais do que a gente, então às vezes põe aqui corrigindo o professor, né? Mas o livro pode ter certeza que eu li. Gosto muito de romance. Então, mas elas não eram só damas de companhia. Camille era uma desse tipo, assim, prostituta sofisticada, só que na França do século XVIII, né? Mas estas mulheres heteras, elas eram quase umas filósofas, elas transmitiam sabedoria. Isso não é para qualquer um. Camille não era assim, né? Agora, muito provavelmente, essa fama está relacionado com a forma como se pensava na época e eram críticos aos epicuristas, ou até mesmo em função da forte misoginia que existia na Grécia nesse período, né? No finalzinho eu vou falar de todas as contribuições. De qualquer maneira, no limite, se ela tivesse sido mesmo uma hetera, isso lhe... Dumas, isso. Alexandre Dumas Filho, grande camarada Jorge, presidente do sindicato dos bancários de Ilhéus Itabuna. Alexandre Dumas Filho, só escrevi esse livro. Na hipótese dela tivesse sido isso, lhe assegurava uma certa vantagem em relação às outras mulheres, porque estas mulheres heteras, elas eram independentes e emancipadas, direito que era negado à maioria esmagadora das mulheres da Grécia. O filósofo e historiador Diógenes Laércio, já falei dele várias vezes, porque ele é fonte de pesquisa nossa, né?
Ele e Gilles de Menage, do século XVII, os únicos. Ele, Diógenes Laércio, que escreveu uma obra clássica chamada Vida e Doutrinas Filosóficas de Filósofos Ilustres. Ele falou de muitos filósofos, esmagadora maioria homens, mas ele embutiu uma outra. Agora, Gilles de Menage foi o primeiro e praticamente o único, depois vai ser esta Ellen White, e hoje tem aí linhas de pesquisas, programas de mulheres filósofas, estudos, e quem sabe eu dou uma contribuição e amanhã ou depois consiga publicar, transformar esse curso aqui em um livro, né? Filósofas gregas, né? Mas o Diógenes Laércio, ele viveu na era atual, entre 180 e 240. Então, ele estava bem distante dos fatos. Agora, não tem problema, quando o cara é historiador, a pessoa é historiadora, ele tem os seus métodos e ele consegue, né, recuperar documentos. Então, esta é uma obra que nós nos apoiamos, né? E os estudos de Laércio resultaram em 10 livros. É a maior fonte de informação sobre a vida dos filósofos e filósofas da Grécia Antiga, mas poucas filósofas. Ele registra que foi preservado, né, no livro dele, uma carta que Epicuro, da escola epicurista, Epicuro de Samos, escreveu para a própria Leontina. Ele teve acesso a essa carta? Provavelmente, se não teve acesso à carta original, teve acesso a alguma cópia. E nesta carta, Epicuro elogia pelos argumentos bem escritos contra certos filósofos e certas filosofias. Só por aqui vê-se que ela deixou textos do seu pensamento por escrito, pois Epicuro os leu. Esta é a opinião minha. Mas que não foram preservados. Por quê? Muito provavelmente pelo fato que não lhes foram feitas cópias de cópias de cópias. Você sabe que eu estudo muito religiões, de um modo geral, teologia. Aliás, recebi aqui um livro, não, são dois, né? Pesa 2 quilos. História do povo judeu no tempo de Jesus Cristo. Emil Schurer. Revisão, eu conheço uma das revisoras, não tem nenhum brasileiro aqui, Gesa Vermes, e não é, na verdade não é mulher, é homem, né? Estou encantado, já dei uma primeira folheada em tudo, fenomenal, e lançado esse ano essa obra, 2023, e é da alguma coisa relacionada com a PUC do Rio, né? Então, eu estou me divertindo, né? Hoje eu passei 4 horas da manhã de domingo. Hoje é domingo? Não, amanhã é feriado aqui na minha cidade, Campinas, feriado da Consciência Negra. Então, hoje eu me diverti bastante. Entre 8 e meio-dia, eu estudei para preparar esta aula para vocês. E estou gostando muito. Esse curso está me dando muito ânimo, muita força, né? Bom, aí tem outro personagem que é Plínio o Velho. Tem 2 Plínios, né? O moço e o velho, que também viveu na era atual. Ele era um naturalista, historiador romano, viveu ali no período em que Jesus viveu.
23 a 79 da era atual, né? Então, Plínio disse que Leontina foi retratado por ninguém menos que Aristides de Tebas, um pintor grego do século IV antes da era atual, muito famoso. E o trabalho, esta pintura, foi intitulado Leontina pensando em Epicuro. Eu fui atrás da imagem para mostrar aqui, mas não achei. Então, acho que essa imagem, não sei, naquela época, como é que eles pintavam? Eles pintavam em afrescos, em paredes, e não era tela, né? Então, como é que um pintor da época retratava uma pessoa? Era comum a escultura, né? Mas, enfim, não tem nada, nenhuma imagem que eu pudesse trazer para vocês desta senhora. Já Cícero, advogado e escritor, também romano, que viveu entre 106 e 43, quando o número é menor, é antes da Era Comum, né? Ele dizia que, então, Leontina teria publicado vários trabalhos argumentando contra o conceituado filósofo Teofrasto, que viveu entre 372 e 287. Então, vamos supor que Teofrasto começou a escrever com 30 anos. Se ele nasceu em 372, quando ele tinha 30 anos, era o ano de 342, antes da era atual. Leontina já era uma mulher madura para criticar o seu pensamento, né? Então, é aquele meados do século IV. E Teofrasto era da escola peripatética de Aristóteles. Também nós falamos sobre essa escola, né, peripatética, no sentido de conversar, fazer pregações andando, né? E Teofrasto, então, era historiador e naturalista, e a essência do seu pensamento, entre outras coisas, abordava os vários tipos de moral. Em qual obra Teofrasto abordou isso? Ele tem muitos livros. Então, pelo que eu pesquisei, a obra que ele aborda a moral é intitulada O Caráter. E a nossa filósofa teceu críticas a este livro, críticas registradas pelo historiador Cícero. Mas nós não temos o texto que ela fez a crítica. Você veja que drama. Então, e Diógenes Laércio atribui a Teofrasto a seguinte frase, abre aspas, se és ignorante, comportas-te prudentemente, mas se tens educação, comportas-te estultamente. Bonito, né? Assim disse Cícero para Leontina, e já vamos terminando com pouca coisa que tinha sobre esta mulher. Abre aspas. Leontina, aquela mera cortesã, teve a audácia de escrever uma resposta a Teofrasto. Acredite, ela escreveu elegantemente e em boa linguagem. Mais ainda, essa foi uma liberdade que prevaleceu no jardim de Epicuro, Epicuro de Samos. Ele está indignado por ela tê-lo criticado, mas, ao mesmo tempo, mostra que ele estava impressionado com a forma como ela escreveu. Por fim, Plínio,
O velho ainda refletiu espantado sobre como uma mulher poderia ter a audácia de escrever contra Teofrasto. Isto é tudo que nós temos sobre Leontina, e vou falar agora sobre Fintis, com acento no primeiro i, de Esparta. Bom, este aqui tem um pouco mais de material. Bem, também, tal qual Leontina, pouco sabemos sobre Fintis. Ela teria nascido na cidade de Crotone. Nós já falamos dessa cidade. Era uma colônia grega, mas que ficava onde é hoje a Itália, na região da Calábria. Não é? Também ela é uma filósofa do século IV. Nasceu e morreu no século IV antes da Era Comum, na mesma cidade de Crotone, né? Por que essa cidade é famosa? Essa cidade é famosa por várias filósofas que lá, não é? Mas porque Pitágoras passou um bom tempo nessa cidade, não sabemos exatamente quanto tempo. Fintis teria escrito alguns trabalhos sobre o comportamento das mulheres, abordando o que seria correto e recomendável e o que não seria correto. Quando eu falar destes, vocês, por favor, não fiquem espantados, porque temos que lembrar que estamos há 2.400 anos para trás, né? Alguns fragmentos da obra dela, na verdade, 2 páginas, em torno de 80 linhas, foram preservados. E só foram preservados por um outro autor, homem, filósofo, Estobeu. Ele foi um grande compilador de uma valiosa série de fragmentos de vários autores gregos. Então, ele conseguiu preservar porque ele teve acesso a esses pensamentos e escreveu. Quando a gente fala livro, não é nada com o que parece ser hoje, né? Porque livro, ele podia até ter uma costura lateral de encadernação com uma capa de couro maior. As folhas eram, então, de um tipo de velino, não era papiro, né? Mas era muito caro fazer isso, né? Mas tinham pessoas que tinham acesso a isso e a escrita, né, com aquela pena. Então, este Estobeu, ele pegou fragmentos e compilou, um compilador, né? Vocês sabem o que é o verbo compilar, né? Estobeu viveu no século V, já da era atual, Império Bizantino. O que é o Império Bizantino? Na verdade, o Império Romano do Oriente, que durou mais 1000 anos do que o Império Romano do Ocidente. Ele rachou, ele foi dividido, o do Ocidente caiu em 476, mais ou menos, e o do Oriente só foi cair 1000 anos depois, né, com a conquista de Constantinopla em 1453, quase 1000 anos, né? Então, Bizâncio, Império Bizantino, não houve um imperador chamado Bizâncio. Bizâncio era o nome da cidade que depois virou Constantinopla e depois virou Istambul. Estobeu era natural de Estobe, região da Macedônia, e ele viveu não tem a data exata do seu nascimento, século V, começa no ano 401 e acaba no ano 500.
Fintes era filha de Calícrates, um famoso arquiteto também desse século V, mas antes da Era Comum, né? Que projetou, junto com outro colega dele, arquiteto, que se chamava Ictinos, eles projetaram nada mais, nada menos do que o Pártenon, que é um local, uma ruína, mas de parada obrigatória para quem visita a Grécia. Eu não tive a honra ainda de conhecer esse país, talvez um dia consiga, que fica em Atenas. Esse Pártenon era um templo dedicado à deusa Atena, também conhecida como Palas Atena. Ela era uma deusa, veja quantos atributos. Você sabe que na Igreja Católica tem muitos santos. Eu não sei o número total de santos. Eu tenho até um livro sobre hagiografia, é uma ciência que estuda a vida dos santos, né? Eu tenho um livro, acho que é 1.200 páginas, mas não sei quantos santos tem ali. E então, tem um outro livro também, que é o Livro dos Santos, mas aí é uma crítica, né? Mostra as barbaridades que alguns santos cometeram. Um livro de santos só contra as virtudes dele. Mas, então, às vezes o santo é patrono. São Cristóvão, patrono, sei lá, dos caminhoneiros, nem sei se é esse. Mas é patrono de uma causa só, né? Veja a nossa deusa aqui, Palas Atena, era a deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalhas, das artes, da justiça e da habilidade. Então, era uma deusa de 6 coisas, inclusive civilização. Nossa, isso é muito amplo, sabedoria. Então, eu tenho que lembrar de pedir para Palas Atenas que me torne um homem sábio, que eu sei que não sou, mas gostaria de ser. Palas Atenas, ela é a escola que Fintes pertencia, era a escola pitagórica. Essa escola combinava aspectos místicos e religiosos com científicos e racionais. Então, eles navegavam dos dois lados, procurando se equilibrar como se fosse possível, fé e razão, não é? Um debate muito grande. Para mim é um debate resolvido. Não, eu não vivo essa contradição, mas entre os filósofos, pensadores, especialmente cristãos, que creem, né, nessa fé, nessa criação, etc., mas não podem negar as evidências e a ciência, eles então se equilibram, não é? O símbolo da escola pitagórica era a estrela de 5 pontas, é o pentagrama, não é? Às vezes muito usado também em escritos iniciáticos, aí, né, ocultismo, etc. Essa escola também foi fundada em Crotona, no período em que Pitágoras lá viveu. Essa escola viria a influenciar não só o platonismo, mas até o cristianismo. E mais aí de meados do século, Idade Média, século XV, eles influenciariam algumas sociedades secretas. Não nos esqueçamos que Pitágoras
era um conhecido filósofo feminista, por assim dizer, casado com uma filósofa de nome Melissa. Nós já dedicamos uma aula inteira a ela, foi uma das primeiras, e que deu até uma aula inteira, e uma outra filósofa eu desdobrei em duas. Né? Mas por que ele era feminista? Porque a sua escola aceitava mulheres. Era um grande avanço para aquela época. Platão também, né? Platão que funda a academia, né? Os fragmentos de seu pensamento que foram preservados dizem que ela tratou das virtudes de que uma esposa deveria ter. De forma absolutamente resumida, são 5 as virtudes de uma mulher e de uma esposa, que estas deveriam observar e cumprir à risca. Primeiro, pureza mental e do corpo. Segundo, evitar o excesso de ornamentos ao vestir. Terceiro, ficar em casa. Quarto, evitar de celebrar os mistérios públicos. E quinto, ter piedade e temperança. Então, ela mesmo não cumpriu todas essas, porque ela falava, ela tinha atividade pública, né? Bom, a nossa autora estadunidense, Mary Ellen White, aqui não é White de branco, é W-A-I, que tem esta obra de referência, que eu não canso de citar, fala sobre a nossa filósofa Fintes, mas não fala sobre Leontina. Lamento. E nas páginas 26 a 31 é considerado um espaço relativamente grande comparado com outras dezenas que ela aborda, né? Ela vai até, acho que mais ou menos 500 da era atual. Eu não sei se ela chega em Hildegarda, ano 900, aí não tenho certeza, porque, mas é nesse primeiro volume ainda. Ela publicou no livro dela, na íntegra, os fragmentos de de uma pequena parte da obra de Fintes que foram preservados. E o título desse trabalho é Sobre a Moderação das Mulheres. Então, aqui, 2 fragments from her book. 2 fragmentos foram preservados do seu livro On the Moderation of Women, a moderação das mulheres. Eles sobreviveram. Esses fragmentos foram incorporados aos pitagóricos, né, que assumiram, não é, que a natureza de homens e mulheres, ambos que tinham muito em comum, que poderiam, em alguns aspectos, desempenhar mesmos papéis, né, ainda que sejam diferentes. Ela vai discorrer melhor aqui according to Fitz, de acordo com Fintes, algumas virtudes são comuns a ambos, homens e mulheres, while some are unique. Enquanto alguns são únicos, outros são relacionados com os gêneros. Agora, coragem, justiça e sabedoria, ela lista como comuns
a ambos, homens e mulheres. Então, vou repetir: coragem, justiça e sabedoria. Mulheres e homens podem tê-los. Ainda que sua opinião, ela diz que é mais apropriado para homens do que mulheres as virtudes coragem e sabedoria. Então, ela diz que os dois podem ter os três, mas coragem e sabedoria é mais apropriado para os homens, né? Aqui, a autora, então, dá uma opinião. It's not clear to us. Aqui não está claro, né, que o significado que Fites quis dizer sobre isso, não é? E aí ela arrisca, quando ela escreve more appropriate, mais apropriado, é possível que ela queira dizer que suites of kinds, que as atividades de homens são mais tipicamente engajadas, né? Vamos ver o comentário que eu pus lateral aqui. Não, é isso. Então, eu destaquei essas passagens aqui nas 5 páginas que ela... Bom, aí eu volto para Gilles de Menage, que eu não consegui comprar ainda o livro, só tem uma tradução, ele é do livro do francês, né? Do francês eu não vi para vender em lugar nenhum, vi a tradução em espanhol, custa 150, né? Como eu não estou muito em condições de comprar livro ultimamente. Esse aqui, baratinho, viu? Em 10 vezes sem juros. Acho que os dois juntos, 110. Muito, assim, se você estuda história do povo judeu, hebreu, né? Então vamos para Gilles de Menage. Não, Gilles Menage. Ele escreveu um livro clássico no século XVII, mais para o final, tipo 1670 e 80, ele morre, acho que em 90. O livro dele foi intitulado A História das Mulheres Filósofas. É a primeira obra e praticamente a única até o século XX, né? Não tem tradução para o nosso português, ninguém editou esse livro, mas tem essa tradução em espanhol. Ele fala pouco sobre ela, e o pouco que fala ele remete também a Estobel. Eu fui achar mais algumas coisas sobre ela, pesquisando, achei um paper da professora Gislene Vale dos Santos. Ela é da Universidade Federal da Bahia, e ela publicou na revista Perspectiva Filosófica, volume 48, número 2, de 2021, a partir da página 4. E na página 18, só um minuto, que eu tenho que tomar cuidado aqui, citação de citação, né? Para dar o crédito para quem deveria ser dado, né? A professora Gislene cita um filósofo finlandês que morreu agora dia 3 de outubro e viveu 101 anos. Ele é de 1924, não, 90 anos, né? Não, 99. Morreu em 23. Holger Tesleff, com 2 F. Tesleff, da Finlândia. Ele, especialista nas obras de Platão e nos escritos pitagóricos. Ele lecionou na Universidade de Helsinki entre 68 e 87. Ele escreveu uma obra, não tem tradução, An Introduction to the
Pythagorean's Writing in the Hellenistic Period, né? Uma introdução aos escritos pitagóricos do período helenístico. É uma obra de 1961 e ele descreveu Fintes quase que como um verbete. Quem usa o termo verbete é a professora Gislene. E esta está na página 18 do seu livro e diz o seguinte: 2 fragmentos de quase 80 linhas em prosa dórica. A melhor virtude de uma mulher é a sofrosuna. É uma palavra grega, já vou explicar. As implicações desta virtude em relação ao seu marido, à vestimenta, aos deveres ritualísticos, etc. É isto que o Holger menciona sobre ela. O que é sofrosuna? É uma espécie de daemon. Daemon não é nem demônio nem Deus, né? É uma espécie de daemon que personifica moderação, descrição e autocontrole. É exatamente oposto a um outro daemon, que às vezes conhecido como deusa, né? Afrodite. Esta Afrodite já incita, né, a paixões desenfreadas. Então, o daemon é o da moderação, né? Então, a nossa filósofa, Fintes, tinha esta orientação da moderação. A professora doutora Annette Borland Huizenga, com H, Huizenga, também citado pela professora Gislene, esta professora doutora Annette é da Universidade de Chicago, da sua Divinity School, Escola Divina. Ela publicou um livro, também não tem tradução, Moral Education for Women in the Pastoral and the Pythagorean Letters, Philosophers of the Houseland. A moral educacional das mulheres na pastoral e das cartas pitagóricas, as filósofas domésticas, né? Household. Então, digamos assim, cartas dessas filósofas pitagóricas sobre aspectos domésticos, né? Essa obra saiu no suplemento, o nome original é Supplement to Novum Testamentum. Então, é um suplemento do Novo Testamento, volume 147, da editora Brill, publicado em Boston, 2013. Na página 205, ela diz: a primeira e mais essencial demonstração de sofrosune para uma mulher é se manter sexualmente fiel ao seu marido. Além disso, todas as outras funções da virtude feminina prescritas, adorno, fala, silêncio, gravidez, educação infantil, administração doméstica e atividades fora de casa, fecha parênteses, manifestam este feito primário, a prática ininterrupta de fidelidade conjugal da mulher. Então, está aqui a citação que eu gostei muito. E, para terminar, em uma época em que as mulheres eram apenas para cuidar dos filhos e dos seus maridos, como diz Chico em sua música Mulheres de Atenas, onde eram proibidas de falar, estudar e filosofar, Fintes questiona tudo isso, defendendo que tanto homens como mulheres podem e devem filosofar, pois ambos têm a capacidade de entender as coisas e propor argumentos. Então, essa é a minha conclusão. E fecho a nossa aula de hoje com uma citação
do professor Dr. Juan Carlos Civrana. Ele é valenciano, nascido em 69, é jovem, professor da Universidade de Valência, na Espanha, professor de filosofia. E ele, uma passagem onde ele escreve assim, refletindo o pensamento de Fintes: aprenda a viver em harmonia consigo mesmo e com os outros. Não exagere no que acontece com você, mas não aceite os preceitos da sua sociedade sobre as tarefas atribuídas a homens ou mulheres. Tente entender o mundo e as razões para agir de uma forma ou de outra. Sede corajosos e praticai a justiça. Então, ele tenta aqui sintetizar o que foi a nossa Fintes. Então, vocês viram que a Fintes temos um pouquinho mais de material do que a nossa querida Leontina, mas também não temos imagens de Fintes. Se eu encontrar, nas próximas aulas eu mostrarei. Hoje nós não tivemos nenhum novo membro neste nosso programa, mas tivemos 4 contribuições. Eu quero colocar aqui para vocês a primeira do meu amigo sempre presente, Ronaldo Gavlinski, dando uma boa noite para todo mundo. O nosso amigo Paulo Bretas mandando um super sticker. O Frazão, amigo e membro, camarada professor Legênio, agradecendo novamente o seu trabalho, seus livros sobre a Palestina. Obrigado. Muito obrigado. E ele mandando aqui um abraço, ele que é membro há 18 meses. Então, meus amigos, minhas amigas, quero avisar vocês que a live das 19 horas foi adiada para as 21 horas. Por quê? Porque eu vou falar sobre o resultado das eleições da Argentina. Eu apostei na vitória do Massa, mas tudo pode acontecer, não há pesquisas, só depois das 8h30 saem as pesquisas de boca de urna. Lá a legislação proíbe pesquisas uma semana antes, então estamos no escuro. O comitê do Massa muito animado e o comitê do Milei já falando em fraude, dizendo que fizeram uma campanha baixa, etc. Aí criando o clima típico de que pode ser que esteja prevendo a derrota que nós esperamos que aconteça. Então, eu já pedi um card. Argentina, Ucrânia e Palestina, aspectos de uma mesma luta geopolítica mundial. Então, aí está em curso grandes batalhas, né? Não tenha dúvida que a burguesia financeira, a burguesia internacional e o imperialismo, eles apostam em qualquer cavalo. Apostaram no Brasil em Collor, apostaram no Brasil em Bolsonaro, estão apostando no Milei. É assim, é o atraso do atraso, não importa se afunda o país, é preciso barrar o mínimo do progresso, o mínimo, né? Então, se vocês me acompanharem, quem quiser fazer uma contribuição, está aí na tela por Pix, está aí o endereço da minha editora, e quem não está na lista de Zap, está aí o meu Zap, manda um oi, que eu teria o prazer de cadastrá-los e mandar minhas circulares. Eu mando pelo menos 2 todos os dias, tá bom? Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Beijão para vocês.